Olha aí, pessoal, saiu uma nova pesquisa, um novo levantamento do pessoal lá da Paraná Pesquisas, pessoal muito conceituado, eles ficaram mais próximos do resultado das eleições de 2022, né? Os outros institutos, especialmente o Datafolha, erraram substancialmente em pesquisas eleitorais e tudo mais, né? Então, o Paraná Pesquisas tem uma certa reputação nesse sentido, e eles divulgaram hoje, né, dia 12 de fevereiro, segunda-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo. Sim, em plena segunda-feira de carnaval, eles divulgaram um resultado aqui de um levantamento que eles fizeram a respeito da percepção do povo brasileiro sobre a gestão Lula, sobre esse governo do Lula aí, o Lula 3.0, erros e acertos do governo Lula, né? E a verdade é que mais do que nos apontar esses erros e acertos, né? Isso aqui é uma pesquisa opinativa, o levantamento serve mais para nos mostrar o quanto o povo brasileiro realmente tem dificuldade em perceber os resultados das ações governamentais, estatais, né, os impactos disso na vida do povo, na economia e tudo mais, e como realmente o povo brasileiro não sabe fazer essa correlação, e aí a gente acaba vendo o resultado de toda essa falta de compreensão do funcionamento da máquina pública nas urnas. Então vamos conversar sobre esse tema aqui, já adiantando pelo título, né, que 73,4% dos entrevistados não sabem citar uma única medida do Lula que ajudou a população, né? Então, vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse levantamento aqui foi feito recentemente pelo pessoal aqui da Paraná Pesquisas, conforme eu falei, né? Ó a bagunça que tá aqui fora, violenta, né? Foram 2.026 eleitores, ou seja, pessoas com 16 ou mais anos, né? Distribuídos em 164 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal também, uma boa abrangência da população brasileira, né? Esse levantamento foi conduzido entre os dias 24 e 28 de janeiro, 2,2 pontos aqui de margem de erro, ou seja, já tem aí umas 2 semanas que os dados foram inicialmente coletados. Eles podem não necessariamente refletir aí o que nós estamos acompanhando no momento, né? Então, vamos lá. Qual foram as perguntas feitas aqui? O pessoal da Paraná Pesquisas perguntou a respeito do que o governo Lula fez de bom e o que ele fez de ruim, quais foram os seus erros, né? De forma mais específica aqui, a pergunta é assim: o senhor saberia dizer alguma obra, medida administrativa ou benefício à população que o governo do presidente Lula realizou ou está realizando no momento? Então, o pessoal foi perguntado a esse respeito e olha só, 73,4% dos entrevistados não souberam responder a essa pergunta, apenas 26,6% aqui souberam de fato elencar um ponto aí que eles consideram positivo dessa gestão Lula, né? Ou seja, praticamente aqui 3 em cada 4 entrevistados não souberam responder a essa questão, né? E o ponto principal é quem respondeu alguma coisa, isso não significa que eles responderam algo positivo, realmente, algo que é efetivamente positivo. Isso é na percepção das pessoas. Tem aqui a lista do que o pessoal falou, né? Mas muito disso aqui eu considero ruim, considero um problema, um erro e não um acerto aqui, não algo positivo feito pelo governo Lula. Então, o ponto principal aqui citado pelo pessoal, aliás, tem coisa que é ruim e tem coisa que o Lula não fez e o pessoal diz que ele fez. Isso é mais curioso ainda, que mostra como o pessoal vai mais pela imagem já pré-definida a respeito de determinado político do que realmente pelas ações dele, pelo que ele efetivamente faz, né? Veja aqui que em primeiro lugar está o investimento no Bolsa Família e auxílios de renda à população carente, né? Então é um pouco questionável, tem aí, os números superam 1 milhão, quase 2 milhões de indivíduos perderam o Bolsa Família no governo Lula, né? Então isso aqui não é exatamente verdade, é uma coisa bastante questionável. Muita gente entrou, mas muita gente saiu também, né? O segundo ponto aqui positivo é que o Lula investiu em educação pública, né? E eu desconheço o grande investimento que o Lula tenha feito nesse sentido aí, principalmente no que se refere a resultados, né? Muito pelo contrário, a coisa parece ser cada vez pior, né? Também tem aqui a questão do Minha Casa Minha Vida aqui, a situação da revisão da carga tributária. Outro ponto, né, eles colocam isso como sendo algo positivo,
Pelo contrário, eu acho negativo. Inclusive, isso aqui vai aparecer no quadro das críticas que o pessoal fez ao governo Lula, né? Tem aqui investimento em saúde pública sendo citado como algo positivo, sendo que nós temos um recorde de casos de dengue no Brasil nesse período, né? Ou seja, isso aqui nem sequer faz sentido. E tem vários outros pontos, né? Aqui está combatendo a inflação, está cuidando da economia. Não, o Lula não está fazendo isso, definitivamente. Isso aqui é um erro de percepção das pessoas, né? Então, lembrando que aqui cada entrevistado poderia citar mais de uma obra aqui, mais de um benefício. É a soma total aqui de tudo o que foi citado pelo pessoal, né? Então, colocam aqui a questão do reajuste do salário mínimo. Isso aqui eu acho ok o pessoal falar. Tem todos os problemas relativos ao salário mínimo em si e ao seu reajuste. Eu sempre falo disso quando tem oportunidade aqui no canal, mas é natural que o pessoal perceba isso. Eu achei interessante esse ponto. Eu achei que o pessoal ia falar mais do Desenrola Brasil, né? Que é aquele programa de refinanciamento de dívidas. Para mim, se tem algo positivo, se é que pode se dizer dessa forma no governo Lula, seria isso aqui, porque traz um benefício para as pessoas, essa é a verdade. Mas foi pouco citado aqui, tá, sei lá, em qual posição aqui, muito para baixo dentro dessa tabela aqui. Lembrando que é uma tabela espontânea, é uma consulta espontânea, não tem uma lista de coisas pré-determinada. É o que vem na cabeça das pessoas, né? Por outro lado, também foi feita a pergunta a respeito dos erros cometidos pelo Lula na sua gestão, aí no seu mandato 3.0, né? A pergunta foi a seguinte: o senhor saberia dizer alguma falha ou erro que o governo do presidente Lula realizou ou está realizando até o momento? Então, aqui o pessoal tem uma compreensão melhor a esse respeito, né? Você pode ver aqui que quase 59% das pessoas não souberam responder, mas 41% souberam. Então os números são muito maiores aqui, o pessoal tem muito mais consciência dos erros do Lula do que dos acertos. O que é bastante óbvio, bastante até esperado, uma vez que o Lula erra muito, muito mais do que acerta, né? Aqui as regras são são as mesmas, né? É uma coisa espontânea, a pessoa cita o que vem na cabeça dela, não tem uma lista pré-definida, pré-determinada, e a pessoa pode citar mais do que um erro de uma vez. Então, em primeiro lugar aqui aparece, isso é interessante, né, ser pontuado, o aumento de impostos ou reajuste de impostos. Então, o pessoal vê isso como um erro, vê como um problema. Tudo bem, apenas 6% dos entrevistados, mas ainda assim, quer dizer que uma parte da população tem esse tipo de consciência, acredita que isso é um problema, é um erro. Veja que lá em cima na tabela dos acertos tem gente que fala que a reforma tributária foi um acerto. Aqui o pessoal trata a questão tributária como um erro, né? Em segundo lugar, como era de se esperar, a questão da corrupção. O fato do governo Lula estar envolto em várias questões de corrupção aí com ministros, né, questões do Ministério da Saúde, vários outros aspectos que estão sendo ventilados já nesse primeiro momento, embora a gente não possa ligar o Lula diretamente a esses casos, o governo dele, sim, estar envolvido de alguma forma, ainda que por meio dos ministros, é algo questionável e que o povo certamente iria lembrar. Isso é muito caro para o brasileiro no final das contas, né? Aqui o pessoal coloca em terceiro lugar o excesso de viagens, ou seja, sim, isso está pegando mal para o Lula. Volto a dizer, é um percentual pequeno, mas tem que ser considerado. São pontos bons esses aqui para a gente considerar, né? O pessoal da oposição também, para perceber aqui onde é melhor bater no Lula, quais pontos é melhor colocar aqui como sendo um problema de fato, que o povo percebe mais sendo um problema, ao invés de ficar atirando para todos os lados. Melhor concentrar em alguns pontos específicos, né? E aqui em quarto lugar, o pessoal citou a questão de que o Lula não está controlando a inflação, o que desdiz a percepção da primeira tabela das pessoas relacionando o combate à inflação, como sendo algo positivo do governo Lula, né? E aqui tem outros pontos aqui também interessantes, como a quantidade de ministérios que foi aumentada, né? Uma má administração pública, um descaso com a economia, novamente contradizendo a tabela anterior aqui, né? A questão das alianças políticas, isso aqui certamente é mais por conta do pessoal petista mesmo, né, que gosta do Lula, mas não gosta das alianças que ele fez aí e tudo mais, né. Eu achei que a questão da segurança pública fosse aparecer mais forte nessa tabela aqui, fosse ser mais lembrada pelas pessoas, né, aparece aqui, mas com apenas 1,1% das menções, não é muita coisa de fato. Mas você pode ver aqui, então,
a conclusão que a gente pode tirar, né, dessa pesquisa, desse levantamento feito aqui, é que o povo brasileiro realmente não está muito antenado, não está muito ligado nessas questões políticas. Essa é a verdade, infelizmente, né? Sempre que a gente levanta aquelas questões, aqueles pontos, né? Como que o Lula ganhou as eleições? Olha aí, o pessoal, ele sai na rua, né? Ninguém tá lá, ele não consegue juntar ninguém para ouvir ele falando. O Bolsonaro sai, tem ali milhares, dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas acompanhando ele pessoalmente. Lula faz uma live da 300, 400 pessoas, Bolsonaro faz uma live das 100 mil pessoas, né? Como que o Lula ganhou as eleições em cima do Bolsonaro? Tá errado esse número? Não, meu amigo, olha só o percentual da população brasileira que não tem um entendimento político, né? O pessoal que vai lá para Avenida Paulista apoiar o Lula, o Bolsonaro, né, lá em Copacabana e tudo mais, esse pessoal tem algum grau de consciência política, de forma que se você perguntasse isso aqui a respeito do Lula e do Bolsonaro, eles saberiam responder para ambos os candidatos, isso aí sem dúvidas, né? Mas ainda é um percentual pequeno da população brasileira, essa é a verdade, pessoas que têm uma consciência política efetivamente organizada, né? Se quer achar o eleitor do Lula, dá uma volta na sua cidade aí no carnaval, nas piores partes do carnaval você vai achar o eleitor do Lula lá, né? Então, realmente, essas pessoas aí, grande parte da população brasileira é a verdade, né? Esse pessoal não tem qualquer tipo de preparo para ter um entendimento político minimamente adequado. Infelizmente, o voto dessas pessoas tem o mesmo peso que o meu voto e o seu. Mas o que você achou dessa história, dessa análise aqui? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.